Logo do programa, desenho de duas mãos espalmadas simbolizando a união dos sentidos. Voltamos a apresentar Sentidos. Estamos de volta com o nosso programa Sentidos e aquele convite semanal nosso aqui, como sempre acontece no programa. Se você quiser participar mandando a sua sugestão de pautas sociais, é muito fácil. O nosso e-mail é programasentidos@vap.org.br ou então pelo nosso Twitter, @TV Sentidos. Vinheta do quadro Fala Sério em uma TV de LCD ao lado de Dudu. Fala sério, você acha que só os jovens fazem sexo? Não, os idosos também. Isso é muito bom. Sexo é vida. O grande problema é que dados do Ministério da Saúde vêm apontando que dobraram os casos de AIDS em pessoas idosas. Falta de informação e prevenção. Esse é o grande problema e é justamente sobre isso que fala essa matéria. Animação da corrente sanguínea. As informações faladas por Giovana vão surgindo na tela em letras vermelhas e brancas. Síndrome da imunodeficiência adquirida, uma doença causada pelo vírus HIV que ataca as células de defesa do corpo, deixando o organismo vulnerável a diversas enfermidades. A AIDS é o estágio mais avançado dessa doença, que surgiu nos anos 80 como uma epidemia no Brasil e tinha como grupo de risco até então homossexuais, prostitutas e usuários de drogas injetáveis. Agora, em uma praça, a repórter Giovana Batistella. Segundo dados de 2010 no Ministério da Saúde, entre os anos de 98 e 2008, os casos de AIDS entre pessoas acima de 60 anos no Brasil mais que dobraram. O aumento da infecção entre idosos fez com que em 2004 o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, referência no tratamento de AIDS em São Paulo, criasse um ambulatório da terceira idade. Lá conversamos com o infectologista, autor do livro Sexo e AIDS Depois dos 50. Dr. Jean Gorenstein, infectologista Emílio Ribas. O livro, ele é um exemplo de todos os casos do ambulatório, ou pelo menos a maioria deles, que exemplifiquem que em situações cotidianas existem riscos para a terceira idade. Situações como um baile da terceira idade poderia representar um risco para um idoso. Uma pesquisa que nós fizemos aqui entre os pacientes sabidamente soropositivos do ambulatório de terceira idade e nós questionamos aos homens que eram soropositivos se eles usavam preservativo. 100% dessas pessoas usavam o preservativo dessa relação. E aí, o que nós fizemos? Nós demos uma prótese peniana, pedimos para que eles colocassem um preservativo da forma que eles habitualmente estavam familiarizados. 80% deles fizeram algum erro, ou porque colocaram 2 preservativos, ou porque não deixavam o dispositivo anterior. Quer dizer, mostrando que não é só o uso do preservativo que previne doença sexualmente transmissível, mas o uso correto do preservativo. E as mulheres, em contrapartida, acreditam que na menopausa não vão mais ter filhos, também não solicitam para o parceiro que utilize. Que o homem que está se contaminando lá fora e que sequer respeita a mulher dentro de casa, a protegendo dos riscos de contaminação. O grande problema é que hoje nós temos o advento das drogas que são as corretoras de disfunção erétil, como o Viagra, o Cialis, o Levitra, que fazem com que as pessoas aumentem o número de relações sexuais e, por serem desprotegidas, aumentando assim o risco de se contaminarem. O diagnóstico tardio é uma das principais razões de morte precoce. 37% dos pacientes acima de 50 anos morrem no mesmo mês que descobrem o vírus. Quando se inicia o tratamento, eles observam o quão importante foi o uso da medicação, quantos eles se sentem melhores pelo uso da medicação, faz com que eles tenham uma adesão mais plena ao tratamento. Essas pessoas nessa faixa etária, avós, de pais, então eles representam toda a moral, o respeito, a ética. A partir do momento que esses idosos se contaminam e eles trazem essa informação para casa, todos esses predicados que haviam até anteriormente acabam desabando. Então, num primeiro momento, a vergonha, a sensação de culpa. Então, o que a gente pode deixar aqui é um recado final para todo mundo, para saber que avós e avós também fazem sexo e que eles precisam de informação e de apoio da sociedade, da família, a respeito de se cuidarem, né?
tenha dúvida. É muito importante nós desmistificarmos, acreditando que as pessoas não fazem sexo em determinadas faixas etárias. Hoje a gente vai ver o sobrinho, o neto, o filho colocando pai ou mãe, usa preservativo nas suas relações, porque você também tem risco. Campanha Bloco da Mulher Madura, Ministério da Saúde, Carnaval 2009. Voltada à terceira idade. Infelizmente, ações como essas são isoladas e a falta de informação ainda faz os idosos acreditarem que não fazem parte do grupo de risco. Em Santo André, no ABC Paulista, o grupo de apoio Ostra, Organização de Solidariedade, Trabalho e Respeito à AIDS, ostrasaude@ig.com.br, telefone 11 4421 6965. Temos um quadro Kita, hoje assistente de social aproximadamente Ostra. 20 pessoas, desde crianças até idosos. Apesar, né, da pessoa saber que não é culpa do idoso ter pego essa doença, o idoso já é discriminado pela idade e também passa a ser discriminado pela doença. Então nós estamos tentando formar um grupo de visita a essas pessoas e esse baile, esses encontros a gente está tentando fazer para integrar mesmo eles com outras pessoas, para eles verem que não são só eles, né, e se sentirem mais acolhidos. A senhora entrevistada está na penumbra para não mostrar o rosto. A senhora descobriu que tinha o vírus HIV quando? 10 anos. Como foi? Foi cruel. Usuária Ostra, 63 anos. Foi um dos piores momentos da minha vida. O hospital, porque eu fiz muita transfusão de sangue. Usuária Ostra, 56 anos. Ela também está na penumbra. Há 6 anos atrás. E a senhora imagina como foi que a senhora adquiriu o vírus? Eu fui com um namorado. Eu namorava e não usava camisinha. Eu me senti muito mal, fiquei deprimida. A minha vontade era de morrer. José do Senhor, 56 anos, usuário Ostra. José não está na penumbra. Aos 28 anos de idade, eu tinha um relacionamento o qual a pessoa veio a falecer. Eu fui um desobediente, eu falo. Eu não usava os medicamentos corretamente. Através do HIV, cheguei até o câncer de próstata, né? De esôfago também. E a família, como recebeu a notícia? Eles não gostaram muito, mas depois acostumaram. Minha família toda já sabe, mas as pessoas que não é família minha, não interessa dizer para ninguém. Não. Que dos meus 3 filhos foi o único que eu consegui me abrir e ele me deu todo o apoio e me dá até hoje. E a minha filha frequenta aqui. Olha, minha mãe, eu não cheguei a falar, mas ela descobriu. Na minha família e ao meu redor, aos meus amigos, se houve preconceito, eu não ouvi. A minha rotina, eu não paro. Eu sou de 2 ONGs. Sou aqui de Santo André, né, da Ostra. Participo também lá em São Paulo, na Praça da República da Ecos. Sou membro também da Cidades Positivas. Mas eu saio com minhas amigas de vez em quando. E por conta das atividades eu viajo bastante. Sou do Conselho de Saúde do município. Hoje em dia eu sou uma pessoa muito bem, curto a minha terceira idade muito bem, vou para os bailes da terceira idade e tenho muito amizade, faço hidroginástica. Eu vivo muito bem, graças a Deus. Peço a Deus todo dia que venha os medicamentos para curar a gente. Que não tem que se cuide, tem que se cuidar, tem que usar camisinha. Hoje eu faço questão de mostrar para as pessoas que com 27 anos de sorologia, eu sou muito feliz. A câmera focaliza o rosto da usuária Ostra, de 63 anos, que está na penumbra. Um vaso com flores cobre o rosto da usuária de 56 anos. Audiodescrição, Atávio Brasil.